Hello. Hello, hello, pessoal. Hoje temos o lançamento do Etno Brasil, Etnomatemática. Vamos convidar as pessoas para participar. Eu vou partilhar aqui. Daqui a pouco vai ter o lançamento do Etno Matemática aqui em Cabo Verde. E estamos aguardando as pessoas entrar. Aqui é a Lineuda, uma das pessoas que vai fazer o lançamento do projeto Etnomatemática, já está conosco. O professor Michel, também, que foi um dos participantes do nosso trabalho Etnomatemática e Transposição Didática. O Michel foi a banca examinadora do meu trabalho, conclusão do curso, e nós damos continuidade com vários trabalhos. Vamos partilhando, vamos convidando as pessoas para entrar, para ter acesso, né, a live. Eu vou partilhar aqui com os colegas. Epa, tá um calorzinho aqui em Cabo Verde. Eu vi agora a Grace, a minha vizinha lá do Fortaleza. Grace, um forte abraço. Vamos convidando as pessoas para entrar. Vamos convidando as pessoas, vamos dar alguns minutinhos para iniciar o lançamento do Etno Matemática. Vem aí o Brasil. Deixa eu adicionar. Olineide. Oi, Alexandrino. Como Oi, vai? como vai? Tudo bom, pá? Muita saudade. Tudo, Deixa eu organizar aqui. Ei, tudo bom, pá? tudo. Eita. Aí vai nós nessa correria. Como tão difícil fazer esse lançamento aqui em Cabo Verde, mas graças a Deus hoje conseguimos pelo menos avançar. Estamos nesse tempo de pandemia, tempos complexos, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo. Vamos partilhando, pessoal, vamos partilhando, muito importante. Já Piauí aqui. Ah, Lembrar de gravar e avisar, viu? não, vai ser. Ele já. É uma hora ele dá a opção para gravar e fica gravado. Eu vou enviar depois, tá bom? Tá ok. Tá bom. E vai ficar disponível a gravação no canal Vem Brasil, Etnomatemáticas Brasis. Tá certo. Então, pessoal, acho que, Olineide, vamos dar início ao lançamento. Ou vamos esperar um pouquinho? Quer partilhar com os colegas, tal, amigos?
Eu já avisei bastante gente. Chegou o Francisco Ramos também, do coordenador do grupo de pesquisa lá, de etnomatemática, do Instituto Federal do Piauí, Angical, tentando identificar aqui quem eu conheço. Não, a gente vai chamando as pessoas e a gente vai fazer a proposta do. Vamos fazer o lançamento. O professor Michel já está aqui. A gente daqui a pouco também podemos colocar aí o professor Michel para fazer uma intervenção. Sim. O professor Felipe, infelizmente, ele não tem o Instagram, ele não vai participar, e o professor Elcimar, nesse momento, está numa aula. Metodologicamente, pensamos, dando essa abertura, eu vou passar a palavra e você fazer um enquadramento daquilo que foi todo o projeto, daquilo que foi a ideia. Aí depois, ao terminar, eu vou falar sobre o nosso trabalho, etnomatemática e transposição didática. Pode ser assim combinado desse jeito? Pode, está ótimo. Ok, então, pessoal, mais uma vez eu gostaria muito, muito de agradecer esse feito marco, porque é um projeto grande, pensar a matemática numa perspectiva não dura. Por que pensar a ciência como algo duro e não sendo algo flexível? Até porque a ciência ele se constitui na flexibilidade, né? na como ele se locomove ao longo dos tempos. Então, dentro de essa perspectiva, eu conheci, né, no Brasil, o pessoal que trabalha etnomatemática, a professora Jaqueline também, que me introduziu muito isso. Então, fomos dialogando e conhecendo as pessoas, amarrando as pontes. E hoje estamos aqui com esse belo trabalho, esse projeto. Nós participamos com nosso trabalho, dando nossa contribuição. E eu quero agradecer muito ao Lineira pela persistência, pela força, pela garra, porque se fosse por mim, hoje esse marco histórico não estava acontecendo aqui em Cabo Verde, um país africano também, que está dando a sua contribuição, está contribuindo com o mundo, com essa visão da pesquisa. Então eu quero muito, muito agradecer do fundo do meu coração, porque eu sei o quanto é importante esse trabalho, porque eu lutei muito mais agora no momento de impulsionar para as coisas acontecerem. Enfim, é muita coisa, mas graças a Deus, a Olineira, com a sua liderança magnífica, com a sua força feminina, conseguiu a gente estar aqui. Então, dessa forma, eu passo a palavra, a Olineira vai explicar melhor sobre o nosso projeto. Ok, bom dia a todos. Feliz, eu não consegui identificar muitos, vi alguns, professor Michel também, granjeiro, que está aí, né? Vi que tem alguns do Instituto Federal do Piauí também presente, que são co-editores da publicação. Bom, o que é que a gente fazer? Primeiro, um prazer muito grande, eu sou da Bahia, um local que tem tudo a ver com a África. Eu não abriria a mão dessa oportunidade, Alexandrino. Eu que agradeço, eu acho que tudo a ver, tá? Estarmos juntos nesse momento. O que é o IA Almanac Etnomatemáticas Brasis? É um livro digital lançado em dezembro de 2020 e ele decorre de um processo mais ou menos longo de um evento que ocorreu em abril, há um ano, né? No dia 26, 27 de abril de 2020, ocorreu um evento que foi planejado para ser virtual. Desde antes da pandemia, ele já era para ser virtual. Então, Alexandrino, o grupo da Unilab e todos os apresentadores do Vem Brasil, eles toparam um evento virtual antes de ser obrigado a fazer trabalhos remotos como estamos vivendo hoje, né? E esse evento, a turma da Unilab, Alexandrino, Elcimar, Michel e João Felipe, eles trouxeram um trabalho, apresentaram esse trabalho consta nos anais, e o evento Vem Brasil previu também uma publicação final, que seria um IA Almanac,
que teria o nome Etnomatematikas Brasis, que é o nome do almanaque. Essa publicação tinha várias finalidades. A maior, eu acho que é essa até que Alexandrino trouxe, a importância da cultura na construção do conhecimento, que tem muito a ver com a etnomatemática, com o programa etnomatemática, e que nós podemos ver as diversas concepções de etnomatemática que tem por aí, no Brasil, especialmente, e no resto do mundo. Então, nesse evento, nós tivemos participações das 3 Américas, da Europa, da África e da Ásia. E nós podemos ver como essas pessoas concebem etnomatemática. Bom, a ideia de fazer um almanaque é exatamente trazer um tipo de literatura que não é muito hoje comum, né? Mas que é uma literatura que permite trazer uma diversidade de coisas, misturá-las e tem flexibilidade, vamos dizer assim, para aceitar essas concepções sem que elas possam, de modo que elas possam dialogar de alguma forma umas com as outras. E o almanaque é essa ideia de trazer essa publicação que permite essa diversidade. O almanaque é um livro digital que tem ISBN, que tem DOI, e que ele tem um acesso livre, né? Nós podemos colocar o link depois para quem não tem o acesso, ou alguém que está assistindo, que tem o comentário, os coeditores estão assistindo aí, o Francisco Ramos e Luciano estão assistindo, e podem colocar aí nos comentários o link para o almanaque. Tá? Ele é um livro digital, ele tem acesso livre, e ele é um hiperdocumento, o que significa que ele tem uma diversidade de concepções, de ideias curtas, de relatos de experiências curtas, de comunicações, de pesquisas curtas, de comunicações de vivências curtas, que possibilita o acesso a um aprofundamento, porque tem o link da tese, tem o link do artigo, tem o link da página de algo que se está mencionando. Então, ele possibilitou unir uma literatura antiga com o momento que temos hoje, que é o momento da influência das tecnologias digitais de informação e comunicação, que permitiram que nós fizéssemos um encontro amoroso entre uma publicação antiga e algo que está atual. Por isso que ele é um almanaque. Tá? O almanaque é dividido em algumas partes. A primeira parte, ela trata do programa etnomatemática, o programa de pesquisa etnomatemática, que é um programa de pesquisa e que também é uma teoria geral do conhecimento, ou seja, ela não tem uma preocupação apenas com o conhecimento matemático, mas com a construção do conhecimento de um modo geral. E essa primeira parte fala do programa por o Biratã D'Ambrosio, que foi quem organizou intelectualmente esse programa de pesquisa, e essa primeira parte contempla exatamente uma ideia de como esse programa foi construído, desde quando a ideia de etnomatemática foi colocada por ele, em 1984, embora no almanaque tenha coisas que antecedem essa época, mas em 1984, quando ele colocou essa ideia para uma reunião de matemáticos. E a ideia, obviamente, foi contestada, mas o programa foi crescendo e hoje nós temos, no Brasil e no mundo, muitos trabalhos de pesquisa referenciados em etnomatemática. Além disso, o almanaque tem uma outra parte que se chama Mosaico Sem Padrões, ou seja, tem receita de bolo, de chá, pesquisas de física, de matemática, observações, tem até fake news, tem anedota, tem palavra cruzada. Então, nós temos uma série de contribuições dos diversos autores, são 100 autores ao todo,
E essas diversas contribuições ficaram complicadas de serem organizadas de algum modo, e aí o nome dessa sessão ficou Mosaico Sem Padrões, onde está a contribuição da equipe da Unilab, que é formada por Alexandrino, professor Elcimar Martins, professor João Felipe, professor Michel. Tá? Além disso, o almanac também tem uma parte final que traz os resumos dos anais, que saíram dos anais do Bem Brasil. Bom, é muito importante falar que essa publicação não foi simples, exatamente pela quantidade de imagens, trabalho mesmo de vocês teve uma quantidade de imagens muito grande, pela quantidade de autores, pela quantidade de textos, de matérias que foram enviadas, porque houve uma adesão grande de pesquisadores e de educadores que se referenciam em etnomatemática, e nessa dificuldade foi que entrou uma contribuição do Instituto Federal do Piauí, do campus Angical, representado especialmente aqui por professor Antônio Francisco Ramos e pelo estudante de graduação Luciano de Santana Rodrigues, e eles fizeram uma oferta maravilhosa. Propuseram, Francisco, em princípio, propôs que levássemos a ideia para que o Instituto diagramasse. E o setor de comunicação foi quem cuidou da diagramação do almanac. Posteriormente, passou por um conselho editorial do Instituto Federal do Piauí e eles assumiram também a editoração. E Luciano e Francisco foram, repetindo, coeditores da obra. Essa obra tem duas sessões especiais. Uma sessão se chama Calêndricas Etnomatemáticas. É uma forma de organização da história da etnomatemática que continua aberta para que nas páginas 11 e 12 do almanac, quem tem uma história, se tem alguma história em Cabo Verde interessante, por exemplo, você diz, não, isso marcou a etnomatemática aqui em Cabo Verde, manda a ideia e nós inserimos nesse Calêndricas Etnomatemáticas, que é um calendário que é característico de almanac, os calendários, e às vezes até são sinônimos de almanac em alguns países, mas é um calendário de uma forma diferenciada, organizado por meses, que nós estamos chamando de calendário solar, e quando não temos uma data precisa, nós estamos colocando na parte que nós estamos chamando, na parte lunar ou solar do calendário. Além dessa sessão do Calêndricas Etnomatemática, que continua aberta para que as pessoas contribuam, para que possamos construir uma história da etnomatemática no Brasil e no mundo, nós também temos uma biblioteca, que é a Biblioteca Digital Etnomatemáticas. Ela é uma biblioteca nas páginas 12 e 13. Ela é uma do almanac, ela está lá, mas é uma biblioteca que é aberta a contribuições de pesquisadores e educadores que têm produções em etnomatemática. Que tipo de produção? Qualquer uma. TCC, de graduação, de mestrado, de doutorado, de especialização, artigos, vídeos. Basta entrar no site. Peço também para que alguém coloque aqui o endereço do site da Biblioteca Digital Etnomatemáticas, que é BDEM, e coloca lá sua contribuição. Eu produzi um artigo de etnomatemática, gostaria que outros pesquisadores tivessem acesso, que outros pesquisadores utilizassem a minha pesquisa para referenciar seus trabalhos. Então, eu chego lá no site, envio a contribuição, boto lá o nome do artigo, um resumo do artigo, e eu terei o meu artigo lá publicado na biblioteca. A biblioteca servirá, claro, serve, né, para reunir publicações de etnomatemática e continua sendo alimentada diariamente com publicações diversas
daqueles que espontaneamente chegam lá e enviam suas contribuições. Bom, eu fico feliz desse encontro, repetindo, porque é um encontro muito especial. Como Alexandrino falou, a gente faz a hora, né, Alexandrino? A gente faz o momento, a gente faz a história. Então, eu acho que esse momento foi muito importante. Fico feliz pela aproximação do Brasil com o Cabo Verde e fico muito feliz, claro, pela aproximação da Bahia com o Cabo Verde, que eu queria dizer, e do Brasil com a África, por mais esse meio que encontramos nesse momento. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Tenho que agradecer pela participação de vocês, pela adesão ao evento Bem Brasil e principalmente agora pela adesão à publicação do Ialmanac, já que era uma obra, bom, não é um livro, não é um artigo, não tem quales, né? Então aí eu pensei que muitos não fossem aderir, mas surpreendentemente muitos aderiram e renderam 456 páginas, que é uma publicação grande, né? Então, só tenho a agradecer a vocês e acho que, para mim, é isso aí que eu tinha que falar. Muito obrigado, Leneide. Assim, pela minha própria experiência, quando eu iniciei a minha pesquisa no Unilab sobre a etnociência, essa visão mais humanística, essa visão mais real, né? De fazer uma pesquisa que contempla a vivência da pessoa. E eu, muito cedo, comecei a ter contato com a pesquisa, desde o início da graduação, eu comecei a perceber uma coisa muito distante da realidade daquilo que é a pessoa, daquilo que é a vivência. Muitas das vezes a pesquisa ele não tem sentido algum para o próprio ser humano, ele atende uma demanda que muitas das vezes o pesquisador não sabe nem o que ele está pesquisando, qual é o fim daquela pesquisa, por causa do mercado, das exigências da academia. E também sabemos que a academia ele restringe outros olhares, ele é racista, ele é um pouco objetivista, ele não tem um sentido plural, porque se ele tivesse esse sentido plural, e nós africanos não teríamos sido excluídos delas. Agora estamos sendo incluídos novamente, mas temos que entender que aquele espaço não foi projetado para nos atender. Aquele espaço foi projetado para nos excluir. Então, agora estamos tendo acesso à universidade. Eu comecei bem a pensar, trazer nova forma de pensar dentro da universidade, constituir nova visão, virtudes que foram satanizadas, traduzir em valores, mostrar vivência, porque aquilo é essência. Eu não vejo uma ação cultural produzida dentro de uma comunidade sem ser visto como algo científico. Eu lembro de uma vez ter falado com um professor meu, eu não vou citar o nome, e esse professor falando do nosso trabalho, foi física no Trapite. Eu percebi que os agricultores cabo-verdianos, na produção daquela máquina, eles estavam produzindo a física. Aí, quando eu provei isso para o meu professor, ele disse, eles produzem a física inocentemente. Só que naquela altura eu não tinha uma resposta. E eu acreditei que os agricultores produziam física inocentemente. Mas hoje, eu sei que eles não produzem aquilo inocentemente. Eles produzem conhecimento conscientemente. Tudo aquilo que está projetado lá é conscientemente. Agora, se dentro da academia eles chamam isso de física, no outro canto eles chamam isso de outra coisa. Não é inocência, é consciência. Eles têm consciência que eles estão produzindo algo funcional. Eles têm consciência. Agora, só que a academia, ele aparta outros olhares. Se você não se enquadrar a ela, você não se encaixa. Quer dizer, a física é a verdade e a razão absoluta e os outros têm que se encaixarem, que é mentira. Então começamos a produzir. Eu lembro de ter conversado com o professor Michel, uma pessoa muito aberta. A gente começou a pensar a física além, numa outra dimensão. Pensar a matemática numa outra perspectiva. Eu fico pensando a minha mãe.
com 1 quilo de arroz, ele alimentou, ele dividiu por centenas de pessoas dentro da casa. Qual é a matemática que essa mulher domina? Isso não é conhecimento? Aí fica a indagação, fica o questionamento. São vários saberes, são vários conhecimentos que são apartados, que são excluídos dos muros da universidade, mas que ao nosso viver, a nossa vida, ele não se aparta. Ele é consumido e é produzido. E nós devemos sim pensar na forma de produção do conhecimento, porque ao longo desse tempo vivemos e sabemos que a universidade negou e rejeitou valores, virtudes, que na minha visão, eu digo, foram satanizados. Satanizaram virtudes. Agora eu penso epistemologias africanas em outros olhares, que foi o que aconteceu conosco. E a nossa epistemologia em outros olhares. Só que não nos deixaram dizer qual é o efeito, qual é o sentido da nossa própria epistemologia. Então ficamos no lugar do subalterno, né? E tem o outro para falar para nós. Então temos vários intelectuais literários, que eu chamo de intelectuais literários, que apropriaram da vivência de um povo sem ter o mínimo do conhecimento da própria essência para explicar a razão, a existência de um povo. Eu fico pensando até onde essas pesquisas têm a validade. Até onde podemos acreditar nessas pesquisas. E são essas pesquisas que alimentam a nossa universidade. A pesquisa que atende interesse de grupos, não interesse de uma sociedade. Então, nós questionamos severamente, e eu sozinho dentro da universidade, tendo essa percepção. As pessoas achando que eu estava louco, porque eu já estava entendendo a realidade. Porque eu pensava que a universidade ia me oferecer mais, que a ciência tinha mais para contribuir com a minha vida. Depois eu comecei a pensar coisas que eu presenciei na minha vida. Eu aprendi a fazer a pesquisa. Eu lembro, na minha dissertação de mestrado, eu falo de uma parábola da minha vida. Ainda garota, ainda criança, eu assisti o meu tio fazendo parto numa vaca no interior. Aí eu disse para o meu tio, ainda criança, você é muito inteligente. Ele disse, não, eu não tenho escola, eu não fui para a universidade, eu sou um homem burro. O meu tio sabia tudo da terra, das plantas. Ele conversava com o tempo, conversava com os mortos, conversava com os animais. Mas a sociedade em si instruiu, impôs um sentido do conhecimento que nega e rejeita esses saberes. Aí só depois que eu entrei na universidade eu disse, olha, o meu tio era um pesquisador nato. Esses pesquisadores que eu conheci aqui são pesquisadores novos, não conhecem. Não sabem cheirar, não sabem olhar, não sabem sentir o gosto das coisas, que são os maiores instrumentos para fazer uma pesquisa. Eu comecei a pensar. De facto, nós não somos isentos daquilo que eles estão fazendo aqui dentro desse espaço. Nós somos produtores de conhecimento. Somos produtores de saberes. Só que isso é negado aqui dentro desse espaço. Mas não dá para negar, porque a mesma metodologia que o tal fulano está constituído, o cara já produz. Então eu comecei a ter esse sentido, comecei a conversar com os pesquisadores. Agora, o meu maior desafio dentro da universidade foi o quê? Eu percebi que eu não tinha que ensinar ou mostrar para eles o meu conhecimento. Eu tinha que ensinar eles a me entender, porque eles não conseguiam me entender. O meu maior desafio é fazer as pessoas me entender aquilo que eu estou pensando. Eu tinha os meus professores, mas eu percebi que eu tinha que ensinar aos meus professores a me entender. Aí começou o desafio, né? Aí eu comecei a trabalhar com o Michel, depois o João Felipe, que foi uma pessoa que me deu uma abertura tão grande dentro dessa perspectiva. Depois eu conheci o Elcimar,
Até hoje eu fico pensando na viagem que eu e Elcimar demos dentro desse mundo, porque às vezes eu fico pensando, o mundo de Elcimar com o meu mundo. Será que ele estava me entendendo? Ele era o meu orientador. Mas eu agradeço bastante, eu tenho muito respeito porque ele soube fazer uma coisa que muitos professores não souberam fazer. Ele soube me dar a liberdade para pesquisar. E eu disse, de uma certa forma, agora eu vou impor essa ciência valores, virtudes e sentidos que ele negou de uma forma inteligente. Eu comecei a fazer isso. Meu trabalho é uma ruptura. Quem entender de facto o que eu fiz, que eu chamo de desobediência epistêmica, vai entender que eu fiz uma ruptura. Eu neguei o espaço que me deu um certificado. Eu neguei, eu rejeitei. Eu disse, não, temos que criar uma nova forma de fazer a ciência. Porque essa ciência não tem a nossa cara. E se não tem a nossa cara, ele tem déficit, ele tem lacuna. E nós precisamos preencher esse déficit, essa lacuna. Tem muitas coisas que essa ciência precisa conhecer. Tem muitos materiais, meteorologia, tem elementos da natureza que na tabela periódica não conhece. E nós estamos dispostos a colocar esses novos elementos para contribuir com a ciência, porque entendemos que somos cidadãos do mundo. Não é América, não é Brasil, não é autoparte, somos um ser humano. Então nós temos que contribuir para salvar a humanidade, porque é a natureza. Não podemos desfalcar a natureza, temos que congregar a natureza para a harmonia do universo. E nós queremos essa harmonia, por isso que eu insisti tanto em mostrar à universidade vários zeros. Eu me coloco enquanto pesquisador, enquanto objeto, enfim, eu me coloco. Eu participo inteiramente da minha pesquisa. Eu sou resultado da minha pesquisa. E uma coisa bacana que talvez as pessoas não perceberam é porque o resultado da minha pesquisa foi minha própria pessoa. Eu falando das transformações, das coisas que aconteceram comigo. Eu sou o resultado da minha pesquisa. Porque eu consegui entender o espaço-tempo que eu estou transportando. Eu acho que eu vou ver se o professor Michel está aqui também para contribuir conosco. Enquanto você busca ele aí, Alexandrino, eu poderia falar alguma coisa em cima do que você falou? Pode falar, porque o professor Michel não está. Acho que o espaço vai ser para nós mesmos. Acho que ele não conseguiu permanecer aqui. Bom, você falou coisas extremamente importantes. Eu acho que quando a gente fala em programa etnomatemática, a gente tem visto muito a contribuição que esse programa tem dado a retomar uma construção da história do ser humano, que é um ser que, por si só, já é um ser de conhecimento. Talvez alguns não saibam, a etnomatemática, vamos dizer, ela nasceu, ela inspirou o professor D'Ambrosio a partir de uma experiência que ele teve em Mali. E ele até coloca no almanaque um texto sobre a construção de Washington, que é interessante, eu não vou falar sobre o texto, mas está no almanaque, sobre a construção da cidade de Washington. E fala dessa pessoa como etnomatemática, o que é que parece que, dentro da sua fala, totalmente coerente, nós construímos uma história do conhecimento humano e do ser humano que foi construída a partir de quem quis colonizar. Nesse processo de colonização, obviamente, o interesse de colonizadores, se pudessem, seria
destruir a cultura do outro. É a forma talvez mais, é uma forma criminosa de lidar com a cultura do outro. Algumas intenções desse tipo perduram, apesar da luta insistente para que seja feita uma nova história dessa construção do conhecimento. Sim, os conhecimentos que os seres humanos criam, eles são expropriados. Isso não estou falando eu aqui, eu estou falando o que o programa Etnomatemática pensa sobre isso. Os conhecimentos que os seres humanos constroem para atender suas necessidades de sobrevivência e de transcendência, eles são expropriados por grupos de pessoas que hoje recebem o nome de cientistas e que elaboram esses conhecimentos para atender algum interesse, abstrai esse conhecimento de tal forma que, às vezes, que nem quem constrói o conhecimento identifica na escola, identifica na universidade o seu envolvimento como produtor desse conhecimento. E, obviamente, isso também é intencional. Não acredito que isso seja ingênuo, entendeu? Concordo plenamente com você. E o que o programa Etnomatemática fala é que nessa expropriação de conhecimento gerado pelo povo, por um poder, ele leva o conhecimento que ele quer para a academia, para a escola, incluindo a escola como também um processo acadêmico de formação, de modo que as pessoas aprendam apenas aquilo que está no poder, né? Aquilo que o poder quer que ele aprenda. E, naturalmente, essa intenção vai mudando, né? Vão mudando parâmetros, vão mudando diretrizes, vão mudando bases curriculares, que caminham de acordo com o interesse político, que diz, bom, esse grupo de seres humanos vai aprender só isso, porque ele vai precisar disso para ser um capital humano na produção econômica que vai favorecer uma minoria. E isso teria que acabar. Então, esse nosso encontro foi mais feliz ainda, porque você traz coisas extremamente importantes. Porque quando pegaram esse conhecimento, que ele vem todo junto, que você fala, o conhecimento que não é só racional, é um conhecimento que é sentido no olfato, é sentido na visão, é sentido no coração. E quando esse conhecimento foi por algum interesse dividido em ciência, em religião, em filosofia, esse conhecimento ficou tão separado que a gente até pensa e acredito que muitos ingenuamente, mas acredito que pesquisadores têm que ter mais atenção para não serem ingênuos quanto a isso, né? Que esses conhecimentos foram separados por algum interesse, mas eles não estão separados na vida real. Na realidade, eles estão juntos. Emoção, razão, vontade, ciência, filosofia, conhecimento mítico, todos eles estão juntos. Eles formam um conjunto de coisas, eles não são separados. Eles podem ter sido classificados, mas é assim que a gente vê. Então, a gente vê o que isso é ciência, isso daqui não serve, porque isso não é ciência. Chega ao ponto de nós percebermos algo que é absurdo, muitas pessoas verem filosofia como se fosse um lado e a ciência como se fosse um outro. Lados opostos e que não são, porque não existe ciência sem filosofia e vice-versa. Bom, é importante que a gente trate desse ponto. Alexandrino, eu acho que foi o primeiro a trazer uma questão tão profunda de negação do conhecimento que deveria ser abraçado e muitas vezes ele é negado. E essa luta que você fala, ela tem muito a ver com que o início é uma luta que a Bahia trava há muitos anos para retomar uma história que é merecida. Porque quando as culturas se encontram,
existe um diálogo entre elas, e não se pode negar uma e privilegiar a outra. Embora essa intenção tenha havido hoje, o povo brasileiro, hoje, o povo, como você falou, o mundo precisa de uma nova leitura de que esse conhecimento é de todos, que ele deve ser colocado para todos. E que quanto mais você separa, quanto mais você elitiza esse conhecimento, mais você tem por trás um interesse de criar condições sociais cada vez mais distintas entre pobreza e riqueza, entre fome e fartura, e entre bem-sucedidos e mal-sucedidos, etc. É mais ou menos isso. Por aí, separou, é o que hoje a gente está buscando com um processo de decolonialidade, né? Decolonialidade. Exatamente, Elinene. Eu fico pensando e eu vejo o projeto como algo estratégico, porque não podemos impor a nossa vontade nem a nossa força com uma supremacia que é violenta, uma supremacia que nega, que rejeita. Então temos que ter estratégia, como trabalhar. E é importante também alargar para pessoas o que eles estão fazendo, porque eu vejo que muitas pessoas aderem ao projeto, estão produzindo numa perspectiva que não é real. Sabe, acho que a etnomatemática é um simples projeto, não é um simples projeto, é uma manifestação revolucionária. É algo, porque e revolução ele passa por vários campos, e nós dentro da universidade estamos fazendo isso, falando dessas coisas. E o cara fica falando, como você vai ganhar dinheiro com isso? Aí eu fico pensando, não, nós queremos também produzir o ser humano. Antes de produzir uma mão de obra, queremos produzir o ser humano. Antes de produzir uma máquina, queremos produzir um ser humano. Então tem muita coisa, é uma luta. E as pessoas têm que ter o compromisso com isso. Porque eu, quando conheci etnociência, eu lembro, uma pessoa que me inspirou muito foi o Biritran. Lendo o texto dele, incrível, meu. Tudo que eu imaginava, tudo aquilo que eu visualizava, e o Biritran estava escrevendo, e eu achando um refúgio, porque quando você não tem um refúgio, você fica só, e você não tem força para caminhar. Então, quando eu conheci o Biritran, eu fiquei, cara, eu estou no caminho, eu não posso desistir. Aí eu comecei a pensar a realidade das pessoas, como fazer uma pesquisa que tem um retorno para as pessoas, uma pesquisa que tem um intuito de ajudar as pessoas, uma pesquisa que tem um intuito de entender a essência da pessoa, não de enxergar a pessoa assim como objeto, mas de ver a pessoa como um ser humano, né? Tentar ver a pessoa segundo ela. Eu falo muito no meu trabalho. Aqui não é eu, Alexandrino, observando as pessoas e caracterizando o comportamento das pessoas, não. Eu, Alexandrino, dando às pessoas oportunidade e liberdade de falarem o que eles são. Não tem essa de corrigir. Eu não posso. Não. É esse o mundo do subalterno. E eu sempre falo do lugar de fala. Eu conto a minha história porque eu vivi esse lugar, talvez ainda eu vivo no espaço do subalterno, mas eu tenho plena consciência do que está acontecendo, porque eu vejo que a maioria dos subalternos não entendem da situação que eles se encontram. Então pensamos esse trabalho, pensamos toda essa estrutura, esse trabalho muito, muito, muito bom. Eu tenho só agradecer mesmo, porque foi uma oportunidade e como eu disse, está sendo um marco histórico e desafiando os muros da universidade, desafiando os ditos intelectuais das universidades para conhecermos novas metodologias, novas formas de pensar. Porque no pensar a matemática é dura. Eu fico me assusta, às vezes, quando vejo os caras, ciências duras. É muito intimidador, ciências duras.
Agora eu pergunto, por que a ciência tem que ser dura? Ela não pode ser flexível, moldável? Então eu fico pensando, é um desafio, Leneira. E eu, sinceramente, eu quero parabenizar, eu quero agradecer do fundo do meu coração de ter esse contato. Eu espero que esse contato não para só por aqui. E eu acho que é importante trazermos essa visão para o continente africano, porque aí as universidades do continente africano, eles são um pouco tímidos. Ele não se retrata a si mesmo, né? Ele importa uma visão intelectual de fora para impor às pessoas aquilo que eu chamo de violência epistêmica e violência cognitiva. Então, isso acontece aqui. Isso, hoje eu sou professor universitário aqui também, eu posso afirmar com toda certeza, isso acontece aqui. Não estamos educando, não estamos ensinando os nossos a ser nós mesmos. Estamos educando os nossos para ser os outros. E isso é uma característica que a própria colonização trouxe, né? A sua visão para impor nas pessoas. Então temos um desafio enorme, enquanto pesquisadores, enquanto intelectuais, de trazer uma nova forma de produzir o conhecimento, de produzir o ensino, que parte a partir do princípio da pessoa, a partir da essência, daquilo que constitui a pessoa, do contexto, sabe? De dar autonomia às universidades africanas a pensarem com suas próprias cabeças. Então, eu acho que a etnomatemática ele começa a dar esse input. É nesse sentido que eu gostaria também de apelar aos professores, aos coordenadores do programa, por que não pensarmos algo maior, desafiarmos as fronteiras e começarmos a produzir algo num outro sentido, algo que dá oportunidade, que faz os pesquisadores dentro da África entender a importância deles estudarem o contexto africano, deles não negarem as virtudes nem os conhecimentos que foram satanizados ou foram demonizados, deles levarem essas visões dentro da universidade para serem entendidos. Sabe? Então, é muito importante isso. Eu acho que a etnomatemática tem muita força, tem muita potencialidade. Eu espero que em breve possamos pensar algo grande e Cabo Verde uma porta de entrada para entrarmos dentro do continente, pensarmos a educação, pensarmos em ensino numa outra dimensão, começarmos a ter autonomia para dialogar com os outros, a partir daquilo que sabemos. Eu lembro no meu trabalho, uma das minhas citações, eu trabalhei muito com o Spivak. Ele fala do subalterno, né? Aí ele fala que se aquele que deixa o outro falar por si, se ele é cego, se ele é mudo, se ele não sabe falar, ele tem que falar, nós temos que falar. Independentemente de sermos aqui, vamos constituindo a partir da nossa ação, temos que refletir aquilo que estamos fazendo. Não podemos negar isso. Então, isso é um desafio enorme para nós. Eu espero que a Olineira também, com essa força, possa trazer essa energia para dentro do continente africano. Tem um ponto da ciência que eu acho que, na própria concepção de ciência, você desrespeita ela quando você não considera o sociocultural. Aqui no Brasil foi criada, por exemplo, uma base nacional curricular comum, a BNCC, e normalmente as habilidades elas são bem conceituais, né? Mas como você pode promover uma educação por habilidades se as habilidades se desenvolvem dentro do sociocultural? As habilidades não vão se desenvolver dentro da lógica matemática, né, que você está falando com ciência dura, dentro da lógica da química, dentro da lógica interna da física. Naturalmente, nós teremos pessoas que se interessem pela matemática, pela física, pela química, pela história, pela geografia, mas a educação se compromete quando ela tenta esquecer o sociocultural, porque a criatividade vem do sociocultural, a motivação para buscar a pesquisa, para investigar, ela vem do sociocultural. E nós percebemos isso pelo esforço que muitos professores da educação básica, especialmente, fazem para trazer
esse contexto, sala de aula. Então, eu acho que a concepção de ciência, ela, ela permite, possibilita esse respeito à construção sociocultural. E, como eu falei, ela às vezes nega, que é uma visão, eu acho que deturpada um pouco do que é ciência. E ciência deveria ser algo humilde, não só porque eu pesquisei um determinado caminho, uma determinada função matemática e o outro complementou com outra função. Não é bem isso, porque eu pesquisei um determinado elemento químico e o outro pesquisou as reações desse elemento. Não só nesse sentido, dentro da própria ciência como ela é vista hoje, mas eu falo a humildade de perceber que os outros conhecimentos que foram classificados, que foram separados como o senso comum, como a filosofia, como a religião, eles todos merecem o mesmo respeito, o mesmo diálogo, e todos eles contribuem para a construção do conhecimento. E a ciência não pode ser a única nem a mais verdadeira. Eu acho que quando a gente esquece que esse conhecimento, que o sociocultural é o mais forte na formação do ser humano, porque nós somos seres culturais, nós somos seres políticos. E quando a gente esquece isso, a gente às vezes não faz nada. Corre o risco de termos um percentual muito grande de evasão, um percentual muito grande de pessoas que não se consideram ou mesmo foram carimbadas como inaptas para darem prosseguimento à sua vida. Mas muito complicado quando você percebe o número de pessoas que recebem esse carimbo reprovado, ele é inapto para dar continuidade, simplesmente porque ele ou resiste, você passou por isso um pouco, ou simplesmente porque ele tem ideias diferentes daquilo que se prega e que se deve seguir como se fosse uma religião científica, mais ou menos isso, né? Se não for desse modo, não serve. Se não for desse modo, eu tenho o poder, eu te reprovo. Eu não te reprovo no 7º ano, eu não te reprovo no ensino médio, eu te reprovo na vida, porque eu vou tentar fazer com que aquilo que você traz se pareça até a você mesmo como que não tem importância nenhuma. Talvez esse seja o reflexo do continente africano, não pela sua fala que eu estou falando, ele não ter ainda colocado todo esse saber, porque a gente aprende a negar, às vezes, a nossa própria cultura. Algo que é no Brasil também ainda é muito forte, apesar dos movimentos negros e apesar dos movimentos pela valorização das outras culturas que não são da cultura acadêmica, não é a cultura acadêmica. Aí, estou feliz, Alexandrina, de estar aqui com você, feliz desse encontro. Eu acho que faremos outros encontros. Eu não sei, eu não consegui identificar aqui a presença. Eu chamei o professor Gimo de Moçambique e o professor Evaristo também de Angola. Não sei se eles puderam comparecer. Prazer, eu acho que é maior ainda, porque esse encontro pode ser o início de muitos outros, de muitas histórias, e nós podemos construir essa história juntos, né? Não falo eu e você, eu falo nós dois e outros que precisam e que têm tentado fazer uma nova história da ciência, uma nova história da educação, uma nova história política e social, para que nós possamos ter uma convivência, uma vida e uma convivência mais harmoniosa. É isso que eu acho que, pelo menos, parece que é o desejo interno, né? Interior de todo mundo, é uma essência do desejo humano. Ou deveria. É isso, talvez, que eu falo sempre. A ciência, essa ciência que
nos rodeia hoje, ele não nos ensina a sentir isso, a emoção, entender se isso é início ou fim, porque se os pesquisadores, os intelectuais entendessem a dinâmica do tempo, eles entenderiam a harmonia que foi estabelecida aqui, o encantamento que foi estabelecido aqui entre nós e as possibilidades que podemos construir a partir de um simples encontro. E hoje eu tenho certeza que vamos não só trazer etnomatemática virtualmente aqui em Cabo Verde, mas vamos colocar as pessoas pensando. É um exercício complexo. É muito complexo porque esse pensamento ele nega uma afirmação própria. Que a pessoa se constitui, não é que é a verdade própria da pessoa, mas a pessoa se constitui numa certeza que quando você coloca essa certeza em causa, a pessoa se sente ameaçada e a pessoa recua. É preciso também ter coragem. É preciso, principalmente, permitir a sua própria pessoa a sentir coisas diferentes. E dentro da universidade, ter esse pensamento é ter coisas, é pensar diferente, porque temos padrões dos cursos, temos toda uma construção daquilo que é o melhor, daquilo que dá mais dinheiro, daquilo que te caracteriza como mais inteligente. E começamos a gerar muito preconceitos dentro da universidade. E você falou uma coisa que é muito importante, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é a fragmentação do conhecimento. E hoje fragmentamos o conhecimento para melhor potencializar o mercado, né? Porque o mercado ele quer resultados econômicos, ele quer um resultado rápido, então ele fragmenta o conhecimento. Ele não precisa de um homem para pensar uma empresa no seu todo, ele precisa de um homem para fazer algo concreto, ele não precisa de um homem total. Se você tem um conhecimento condensado, você não permite certas coisas. Quando o conhecimento ele é condensado, você começa a entender que você é ser humano. O teu comportamento em relação ao outro é diferente. Então, a universidade também potencializa essa visão. E eu também hoje, eu sou de uma geração que contraria essa visão objetivista da universidade, porque nós pensamos uma formação interdisciplinar, uma formação que forma o ser humano numa conjuntura maior. Não podemos limitar as pessoas acesso a uma totalidade. Então nós temos que pensar isso. E isso é válido. Como nós estamos formando os nossos alunos? Qual é a sociedade que queremos constituir? Quem são pessoas que queremos formar para viver nessa sociedade? Como formar essas pessoas? Que valores podemos transmitir para essas pessoas? E são perguntas que podemos responder ao longo do tempo, mas é necessário, sim, posicionamento intelectual. Porque eu falo por mim lá na universidade, deixa eu contar uma pequena história, só para animar aqui. Eu lembro num congresso de astrofísica da universidade, onde eu estava, eu participei do congresso e eu fui falar de astronomia e astrofísica segundo a cosmovisão e concepção dos Dogons. Dogons é um povo do Mali. Então, eu sei que existe um preconceito enorme em relação a esse campo, aos físicos entenderem que lá na África existem pessoas que têm mais conhecimento e que talvez eles acham que têm sobre o assunto. Então, quando eu fui lá apresentar os Dogons, eu comecei a apresentar os Dogons. Aquele povo todo e vestido com essência, pintado, eles vivem, eles são muito vaidosos, sabe? E coisa muito tribal, muito natural, sabe? Aí quando eu comecei a apresentar os Dogons, todos os filhos começaram a rir. E de repente eu vi um cara sentado do outro lado e disse: mas o que isso tem a ver com astrofísica ou com astronomia? Mas era isso o propósito. Fazer ele chegar nesse ponto. Depois eu comecei a entrar no campo científico que os Dogons fazem. Todos aqueles sistemas triplos de Sírios
que eles nem conhecem, que estão tentando entender, foi o Dawkins que descreveram. Sistema solar foi o Dawkins que descreveram. Dawkins conhecem todo o universo. Agora eu pergunto, qual a essência que eles dominam? Agora, a própria ciência ocidental vai falar o quê? Povo que teve contato com extraterrestre. Eles não aceitam que um determinado povo pode ter tecnologias muito mais avançadas e suficientes para alcançar outras dimensionalidades, sabe? Então, eles não aceitam essa possibilidade, não tem essa possibilidade. Logo, não pode ter um tipo de conhecimento para chegar num sistema triplo de Sirius. A única possibilidade para esse povo entender isso é ter contato com extraterrestres. Eu dei um baile neles. Quando eu apresentei tudo aquilo dos dogmas, aí eles ficaram tudo coçando a cabeça. Coçando a cabeça, coçando. Mas é isso. É porque vocês, além de absorver um pouco do conhecimento da universidade, vocês também absorveram a ignorância e o preconceito que a física traz consigo. Depois, pensamos muito trabalho. E tem um artigo muito bacana que eu fiz, o Jorge Andrade, eu também um militante aqui de Cabo Verde, o professor Elcimar, e um grande intelectual guineense que eu gosto muito, que é Yannis. A gente fala etnociência africana. Falamos justamente dos Dogons. É muito interessante, muitas pessoas não conhecem os Dogons. Fantástico o trabalho, fantástico o artigo. Publicamos esse artigo numa revista, a BMPM, uma revista da Associação de Negros Brasileiros, não me lembro bem. E é um artigo excelente. A gente faz essa desconstrução, faz essa discussão, mostrando que realmente temos de contribuir, que podemos contribuir cientificamente. Não é chegar para dizer, não, tem que incluir eles. Não é incluir. Temos conhecimento que devem ser incluso dentro de uma estrutura maior. Então, nós produzimos um artigo excelente, eu acho. Depois eu posso, quem tiver interesse em ler esse artigo, falamos sobre os Dogons, o povo do Mali. Quando vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar os Dogons, o povo das estrelas. É um povo altamente avançado. Pensa na ciência que esse povo domina. Enfim, tem diversos povos dentro da África que faz isso, mas isso é só para vocês verem a necessidade dessa integração, dessa contribuição, que é muito importante, sim. É isso. É tão, às vezes, tão grave isso. Você está puxando para a universidade, eu estou puxando um pouco para a educação básica. E muitas pessoas que desenvolvem conhecimentos matemáticos complexos, né, com operações, com valores negativos e com números negativos e com raciocínio proporcional, diretos e inversos, elas, às vezes, quando passam pela escola, que aprendem os métodos tão fechados, tão armados, elas acabam não reconhecendo aquele conhecimento que ela usa e faz lá fora. Muitas pessoas passam por um processo de autorreprovação até, né, da sua própria vida, quando você não leva em conta uma educação integral. Integral que eu falo, educação que trabalha o racional, o emocional e a vontade. Então, quando você não trabalha isso, essas pessoas, elas imaginam um curso de educação de jovens e adultos, que as pessoas já têm os seus conhecimentos bem desenvolvidos. E eu trabalhei com EJA, né, com a educação de jovens e adultos, por um bom tempo. Então, quando você trabalha com essas pessoas, se você não considera esse lado emocional, se você não considera esse lado sociocultural, você está dizendo a ela, não é para você isso aqui. Esse espaço não é para você. E isso é muito grave, porque elas têm esse conhecimento, esse saber, elas conseguem realizar esses conhecimentos para sua própria sobrevivência, para sua própria para garantir, vamos dizer, o seu pão de cada dia, né?
mas elas acabam nem reconhecem e nem conseguem encontrar uma relação entre aquilo que elas sabem e que muitas vezes está na escola. Porque se eu pensar de outro modo, eu não vou ser, o que eu penso não vai ser validado como uma nota, né? Que na escola seria uma nota. E isso é muito grave. Então, retomar uma nova forma de educar jovens e crianças, retomar uma nova forma de leitura nas universidades, para que se possa ter mais acesso a outros conhecimentos, que é o mais ou menos que você fez. Eu mostro uma outra forma de conhecimento disso aí que vocês estão me trazendo. E vou lhe surpreender, pode ser uma forma de conseguirmos melhorar essa educação que você está defendendo e essa formação humana que você está defendendo, que é essa formação integral, que é uma formação que deveria dar ao ser humano, né, uma maior satisfação e uma maior realização por estar, por saber, por dizer, eu sou um produtor do conhecimento e eu posso contribuir também. Né? E isso às vezes não ocorre, e isso realmente tem criado provavelmente os maiores problemas sociais que nós temos enfrentado. Eles decorrem exatamente dessa separação absurda que foi feita e dessa hierarquia que foi criada de um conhecimento para o outro, que permite que uns se desenvolvam dentro das condições socioeconômicas que estão colocadas como importantes para ter uma vida razoavelmente boa, e que outros não vão conseguir isso, porque eles já foram escolhidos. Olha, você não vai conseguir isso. Isso dói pra caramba. Né? E me dói mais ainda quando eu vejo crianças e adolescentes cheios de sonhos e que dizem assim, olha, apaga esse sonho, que isso não é para você. Apaga isso aí, que isso não é para você. Não, professor, eu não vou fazer o Enem porque eu não tenho condições de passar. Eu não vou fazer uma seleção porque eu não tenho condições de passar. Então, você matar sonhos de pessoas é muito grave. E depois dar continuidade a isso no ensino superior é mais grave ainda, porque a universidade ela é também para pensar o todo e para pensar também a ciência como um todo. Não é só ensino, é ensino, pesquisa e extensão, e esse tripé ele não pode estar isolado da sociedade, e não tem sentido que esteja. Né? Então é muito importante. Olha, surgiram possibilidades dentro dessa debate, surgiram possibilidades, muitas outras coisas que podemos pensar e começar também a fazer as pessoas entenderem aquilo que nós estamos entendendo. Vamos marcar? Vamos. Vamos planejar? Vamos. Aí eu fico Vamos marcar, vamos planejar. Tá bom. Eu acho que já estamos na nossa reta final. Também eu queria agradecer todas as pessoas que participaram, que colaboraram com esse momento, né? Agradecer a Forte, a Lineide, uma pessoa que eu tenho admiração, admiro. Eu sou uma pessoa de força, mas você também é uma pessoa de força. É isso. Agradecendo tudo. Se for fraco, não luta. Se for fraco, não luta. Exatamente. Não é forte porque quer. É forte porque não tem jeito também, né? Tem que ser forte. Tem que ser forte, senão não luta. Eu não sei se a professora queria fazer um fechamento e tal, mas... Não, agradecer a participação de todos, dizer que o almanac está livre para o acesso de todos, que pode ser colocado aí na biblioteca da Unilab, em qualquer biblioteca, não precisa, o importante é que seja realmente divulgada essa ideia de conhecimento vindo de várias, construído por vários, a ideia é essa mesma, e que nós
é uma oportunidade que nós temos de mostrar como a etnomatemática pode ser importante para uma série de pesquisas e que ela não vai ter uma metodologia própria, ela não vai ter uma receitinha de como dar aula, mas ela é uma concepção importante exatamente para que possamos respeitar o outro, principalmente o outro que está prejudicado por uma história mal contada ou por uma história que foi mal construída ao longo de tanto tempo, e que nós possamos fazer uma nova história daqui para frente. Então, muito obrigado, eu só quero agradecer e vamos dialogando, tá bom? Muito obrigado. Vai ficar no canal e eu divulgo aí para todos, tá? Obrigada a todos presentes, obrigada, Alexandrino. Um abraço. Ok, muito obrigado.